acordo de unidade obtido no Ghana será depois formalizado na Tanzânia, onde Eduardo Mondlane é escolhido para a presidência da Frelimo. Devido a compromissos que tem então com uma universidade norte-americana, só assumirá as funções alguns meses depois. Em setembro, no Congresso Constituinte da Frelimo, Mondlane é consagrado como primeiro presidente do movimento e, segundo a história oficial, seu fundador. Não é fundador, não deu nome, não negociou com aquela gente para dizer o grupo é este, e haver lá reuniões, não fez isso. As coisas fizeram, depois ele foi chamado. E ele aceitou. Porque, de fato, depois das coisas terem sido feitas, faltava saber, mas quem é o chefe? Quem é que vai aguentar com... que seja imparcial? Ele é o membro fundador. Eu também sou membro fundador. Eu era da UNAMI. A UNAMI juntou-se aos outros dois movimentos e formou-se a Frelimo. Portanto, sou fundador. São fundador todos aqueles militares que pertenciam aos três movimentos. Oficialmente, na história de Portugal, de Moçambique, escrevem ele é fundador. Não é, porque isso não é verdade. Ele foi chamado pelos fundadores, que não aparecem como chefe, está bem, mas foi chamado. O Mondlane não foi criador da Frelimo. O Mondlane foi chamado por um grupo de moçambicanos que tinham os seus partidos, como o próprio Uria Simango, que dirigia o seu partido, o Dinamo, e tínhamos o caso de Mugambe. Depois lá os nossos irmãos de Cabo Delgado também tinham lá o partido deles, o Mano, essa coisa toda. Portanto, foi com a ideia do Júlio Nyerere que convenceu essa gente toda para se unir e criar uma só frente, e conhecia um homem chamado Mondlane, que era o funcionário das Nações Unidas, e este podia dirigir a Frelimo. Alguns moçambicanos, nós não estávamos a entender o que eles queriam. Não queria do Mondlane, diz que é um estrangeiro. Ele veio da América, é um americano, é um agente da CIA, é um agente da PIDE, acusava. Por quê? Veja o problema que havia no Congresso. Mas nós dissemos que não. Ali era questão da unidade, unirmos. Mondlane precisava criar uma consciência nacional que mobilizasse o povo e mantivesse contra fatores pessoais e étnicos a frágil unidade do movimento. A unidade era para libertar Moçambique. Como? Pacificamente, será que não? Luta armada. O Congresso é que decidiu. Não foi Mondlane. Não foi quem não. O Congresso, o órgão máximo, é que decide luta armada. Havia aqueles que pensavam que, bom, a gente escreve umas cartas às Nações Unidas, nós fazemos isto, e depois alguém nos vai trazer a independência. E nós dizíamos isto não dá. E Moeda já nos mostrou que não dá. Os que foram no Congresso, foram para lá e lá discutiram que tipo de luta. Outros disseram, não, nós queremos luta armada. Outros, não, vamos invadir Moçambique. Não, vamos chamar russos. Diz, não, vamos chamar americanos. Não, vamos chamar chineses. Não, vamos chamar um Kwame Nkrumah. Havia algumas tendências que pensavam que essa a luta era militar era algo para, enfim, digamos assim, para intimidar os portugueses, pois, que não era a forma principal. Outros disseram que não, para quê? Português é pacífico. Vamos ficar juntos, discutir com eles na mesa, comer, tudo. Houve também outras tendências que viam a luta armada por fases, que bastaria termos uma supremacia numa província para espetarmos uma bandeira e proclamarmos uma independência. Há outros que pensavam que cada província tinha que se libertar por si e que não viam a luta de uma forma global como uma luta nacional. De Rovuma até o Maputo. A luta armada decidiu-se em 64. No princípio de 64 e começou no fim de 64. Né? Não havia... Aquilo foi uma coisa que... Pronto, foi crescendo, foi... assim, o próprio Mondlane não era a favor disso, mas chegou-se à altura em que não havia outra coisa, porque Portugal não abria as mãos para falar, negociar, ou permitir partidos a funcionar em Moçambique. Especulava-se um bocado, na altura quem liderava a Frelimo era o Mondlane, e portanto talvez ele tivesse alguma relutância para
para ir por esse caminho como solução. E tinha, ele efetivamente tinha, e andou por lá e tentou mas chegou à conclusão que estar a falar para as paredes ou estar a falar com os representantes do regime colonial naquela altura é a mesma coisa, não havia maneira de eles se abrirem um diálogo deste jeito. No princípio não era luta armada, era sempre conversa, mas só mais tarde viu que conversa não chegava. Era preciso fazer outra coisa. Quando ele chega ao primeiro congresso, e antes do primeiro congresso e pouco depois do primeiro congresso estivemos juntos, ele já tinha uma ideia bastante clara que a solução teria que passar pela luta armada de libertação nacional. Já tinha a ideia bastante clara. E tanto assim, que logo, em finais de 63, em princípios de 63, começa a mandar as pessoas para treino militar. É na Argélia que são preparados os primeiros combatentes moçambicanos, aqueles que irão iniciar a luta armada. Embora a guerrilha da Frelimo venha depois a aproximar-se do modelo chinês. Recém-independente, a Argélia tinha uma experiência de 7 anos de luta contra a presença francesa e estava já a instruir angolanos e guineenses nas técnicas da guerrilha. E fora também na Argélia, ainda sob domínio francês, que os militares portugueses tinham recebido os primeiros ensinamentos da luta anti-guerrilha depois de estados em Angola e na Guiné. Essa experiência irá agora servir aos portugueses numa outra realidade geográfica e étnica, em Moçambique, onde a soberania portuguesa assentava nessa altura na força de 7 batalhões do Exército, uma região aérea e um comando naval, com o quartel-general em Lourenço Marques. Aqui em Portugal, Moçambique, fala-vos o rádio pelo Lourenço Marques. Pela rádio, pelos jornais, pelos meios de informação em geral, a vida em Moçambique parece inalterada. Apesar da intensificação da guerra em Angola e do seu início na Guiné, não há notícias preocupantes nas antenas, nem motivos de alarme para os brancos, europeus ou moçambicanos. E à noite, quando a cidade descansa, o Rádio Clube de Moçambique transmite no seu estúdio privativo programas vivos. Seguindo bastante alguns modelos culturais da metrópole, os colonos criam um mundo próprio, separado da população africana. O Rádio Clube de Moçambique emprega nos seus estúdios e nos seus escritórios uma boa centena de indivíduos. Esta festa foi oferecida pela administração do rádio ao seu pessoal. Moçambique recebe, por outro lado, a influência dinamizadora das duas potências regionais, a África do Sul e a Rodésia, e dos seus valores culturais de origens europeias. Um certo cosmopolitismo não impede que só agora estejam a ser criados os estudos gerais, a futura universidade, com sementes lançadas por Adriano Moreira, já depois de iniciada a guerra em Angola.